Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O Brasil registrou no primeiro trimestre deste ano um déficit na conta de transações correntes do balanço de pagamentos de 12,1 bilhões de dólares. A prosseguir nesse ritmo de déficit nesta conta, que mede os fluxos de entradas e saídas de dólares do país no seu relacionamento com o exterior, o Brasil pode chegar ao final deste ano com um déficit entre 50 bilhões de dólares e 60 bilhões de dólares, segundo alguns analistas. Além desse fato preocupante, há ainda dúvidas sobre a política de juros, a política cambial, o combate à inflação e a retomada do crescimento. Para analisar esses temas, sob o ponto de vista do ajuste das contas públicas, o Agenda Econômica vai conversar com o professor Décio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Carlos Augusto Sede. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Vamos falar um pouquinho da taxa Selic, em termos didáticos. Vamos. O que é a taxa Selic e que importância tem essa taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia para toda a economia? Por que tanto alvoroço em cima da taxa Selic? A Selic, na verdade, é um sistema de liquidação de títulos, né? De depósito, você não tem papéis, você tem registros contábeis. E esses registros são feitos no Selic, um sistema de liquidação, onde você também faz as operações. Quando eu compro um título, vendo um título, um banco faz isso, assim, os bancos fazem isso aos roldões diariamente, você apenas troca registros contábeis. Então, na Selic. Agora, a Selic é o seguinte, eu tenho título lá e sou um banco. Toda tarde tem bancos que têm muito dinheiro em caixa, bancos que têm necessidade de caixa. Eles vão lá fazer empréstimos uns com os outros e quando eu tomo emprestado, eu sou um banco, eu dou títulos meus como garantia. Que títulos são? Que estão na Selic. Bom, quanto ganha o banco que me emprestou aquele à noite, por 24 horas, R$1 bilhão, digamos. Eu pago a ele a taxa Selic. E qual é a taxa Selic? A taxa que o governo paga em grande parte dos seus títulos de dívida pública. Agora, como surge essa taxa? Essa taxa surge de uma maneira assim, surrealista, sabe? O Banco Central se reúne e diz o seguinte, a taxa de Selic, nós sugerimos que seja 9,5%. Aí quando chega a noite, os bancos começam a fazer os empréstimos entre eles e falam assim, quanto você vai me pagar por isso aí? Eu vou pagar 9,49. Não é 9,5, veja um pouquinho abaixo. Todas as operações do dia dão em torno da taxa Selic. Aí o Banco Central, quando chega depois disso tudo, fala assim, como o mercado está pagando perto de 9,5% da taxa Selic, então a taxa de remuneração dos títulos públicos que o governo vai pagar vai ser 9,5%. Veja, toda a fantasia, né? O Banco Central sugere que deve ser 9,5%. Os bancos emprestam uns aos outros, dão como garantia títulos públicos e paga de juros aquilo lá perto de 9,5%, sempre um pouquinho abaixo. E depois chega o Banco Central e como se tivesse por fora de tudo, falado assim, como os bancos estão pagando pelos empréstimos diários 9,5%, a taxa de juros dos títulos públicos hoje vai ser 9,5%. É toda uma encenação para dar poderes a uma autoridade do Banco Central, autoridade monetária, que não tem autoridade de fato executiva. Houve um assalto ao poder político no Brasil e em outros países, entendeu? Por quê? Porque o Banco Central é independente de fato. É isso que o sistema financeiro quer. Uma autoridade que esteja acima das autoridades públicas. Por quê? Como é que é em outros países, professor? Isso aí, veja bem, é um modelo que surgiu nos anos 80 dentro da desregulamentação do sistema financeiro. Qual era a premissa? Os governos não sabem controlar seus gastos. Os governos gastam demais e provocam inflação e tudo mais. Então nós temos que ter uma autoridade monetária que venha e impeça os governos incompetentes de gastar demais. E com isso nós temos que ter autoridade acima deles, para poder de fato manter a inflação no lugar, impedindo que eles gastem demais, e por isso nós podemos elevar os juros, fazer isso, fazer aquilo. Eles se auto-atribuíram, entendeu? E a partir daí veio uma pressão internacional
E dentro dessa pressão internacional, países como o Brasil entraram de cordeirinho e fizeram isso. Entraram de cordeirinho não, são grandes interesses. Afinal de contas, o governo paga 200 bilhões de reais de juros por ano. Paga. Então, veja bem, o que acontece? O núcleo de interesses é muito grande. 200 bilhões, nós estamos falando de 120 bilhões de dólares anuais de juros. Não é qualquer país que paga isso. Talvez nem os Estados Unidos hoje não estejam pagando isso. Para pagar 0,25 ao ano. Então, veja bem, você criou toda uma encenação para você criar um superpoder assim. Mas ainda uma demanda de setores da sociedade, dos agentes econômicos, por mais independência. Acham que o Banco Central não é independente no Brasil. Sabe o que é? Infelizmente, a classe política se vê tão frágil perante isso, que fala, como os últimos governos brasileiros foram isso, desde o Plano Real. Não, o sistema financeiro só apoia se eu fizer aquilo que eles querem que faça. Então você criou governos subservientes, entendeu? Frágeis politicamente. Bom, aí você fala assim, mas como que eu posso reagir a isso? Não é fácil reagir. Por quê? Porque nesse meio tempo surge na União Europeia, surge o Banco Central Único e a moeda única. A moeda única, ora, se é uma moeda única, o Banco Central da Espanha não pode fazer o que bem entenda, nem o governo da Espanha. Ele assinou um acordo que tem que preservar o euro e tudo mais. Aquela amarração europeia que eles fizeram de moto próprio, e devem estar arrependidos, Espanha, Itália, tudo arrependido, querendo sair do euro, mas países como o Brasil acabaram entrando nisso aí gratuitamente. Nós não temos nada que ver em defender uma moeda única, a estabilidade da moeda única. Nós podemos e devemos ter uma política própria para defender a estabilidade da moeda, mas veja bem, qualquer probleminha que haja na economia brasileira, o Banco Central, como agora, não, temos que aumentar a taxa Selic para preservar a estabilidade da moeda. O país não pode crescer mais, entendeu? Por quê? Porque não consegue respirar. Qualquer movimento, veja bem, depois da crise os preços todos caíram. No ano passado a economia brasileira teve uma deflação, ou seja, os preços de média caíram 4%. É natural que os preços depois disso comecem a recuperar. E quando vai recuperando, você diz que a coisa está explodindo e vem, aumenta a taxa Selic, etc., impede o gasto do governo, ou seja, você está condenado à estagnação. Por quê? Porque a classe política não percebeu que quando você vota é para você constituir um governo que tenha capacidade de administrar o país e administrar também a economia. Agora, se eu quiser manter a inflação ali, 4,5% que é uma meta de inflação tal. Ora, quem falou que tem que ser 4,5%? É porque na Europa eles falam que tem que ser 3% por aí, e o déficit público tem que ser 3% do PIB e tal. Mas a Europa é a Europa. É um sistema de integração econômica em que você tem muitos não serve de paradigma para um país emergente. Não serve, está servindo, infelizmente. Então, a Selic é isso, causa um problema brutal no país, porque nós pagamos 200 bilhões de reais de juros, mas veja bem, se nós estamos pagando sobre 2 trilhões hoje, que a dívida pública está em torno de 2 trilhões e 400, 2 trilhões e meio. Como o Tesouro tem depositado no Banco Central 350 bilhões, mais ou menos, os balancetes desse ano ainda não saíram, mas se calcula em torno de 350 bilhões, a sua dívida sobre as quais você paga juros, porque a do Banco Central eu recebo, deposito lá, ele me paga a Selic, então eu desconto. Ora, eu pago sobre 2 trilhões no mínimo. Cada ponto de percentagem, eu pago 20 bilhões de juros a cada ponto de percentagem. O que significa 20 bilhões? Significa todo investimento governamental previsto no orçamento, 20 bilhões. Um aumento de 1% na taxa, você vê o que significa. Provoca um rombo brutal. Então é isso que a gente tem que verificar. Quando o Banco Central faz os leilões, que ele lança títulos e vende em leilões, com operações compromissadas de recompra, ele paga 12%, 14%, 16% no leilão. É uma imoralidade e tem uma autoridade institucionalmente superior às demais. Por quê? Veja bem, o modelo teórico não só fala que o executivo é incapaz, fala que o executivo é incapaz, o legislativo é incapaz, o judiciário é incapaz. O modelo teórico é esse. Por isso que eles assumem o poder, entendeu?